pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil, falando especificamente, sobre a parte da teoria geral dos contratos, lembrando que estamos dentro da parte relacionada aos vícios redibitórios, vícios esses esculpidos, talhados nos artigos 441 a 446 do Código Civil. Já ventilamos, pelo menos nos últimos blocos, a sua introdução, ou seja, seu conceito, falamos então vícios ocultos que trazem aí um desvalor ou até mesmo uma depreciação do produto, ou até mesmo tornam esse produto, esse bem, o que é impróprio para o fim a que se destina. Ventilamos com vocês por demais, pelo menos nos últimos blocos, acerca da garantia. Garantia essa que necessita de alguns elementos, ou seja, o contrato, pelo menos, deve ser um contrato comutativo, um contrato bilateral e um contrato oneroso, que se estende, inclusive, para chamadas doações onerosas. E qual que é a ação que pode, na verdade, ser interposta? A ação que pode ser interposta é a chamada ação edilícia, Lembrando que essa ação edilícia ela pode ter uma roupagem, no caso, estimatória, também denominada de quanti minores, que busca, em sua essência, o abatimento do preço, ou seja, que já foi, na verdade, adimplido ou está sendo adimplido nessas prestações que já são conhecidas, que é a ideia do comutativo, ou até mesmo a resolução. Lembrando-se sempre que se o alienante ele age de má fé, ele deve ser aí responsabilizado por perdas e danos. Com relação ao prazo do construtor, que foi onde a gente parou, o prazo de 5 anos esculpido e talhado no artigo 618, do nosso Código Civil. A partir de agora, quero trabalhar com vocês ou mais especificamente, dos prazos propriamente ditos, que servem aí como um palho, como estofo, como uma base para, obviamente, a propositura dessa ação edilícia. Então, prazos. Prazos e prazos. Prazos são importantes, prof? Claro que são importantes, Até porque o direito não socorre os que dormem. Ou como diz aquele famoso ditado, camarão que dorme a onda leva, Se o sujeito perde o prazo, o que acontece? Ele perderá, obviamente, a ação. Se ele perde a ação, inclusive, ele pode ser responsabilizado, no caso, o advogado, pela teoria da perda de uma chance. Isso estudado dentro de responsabilidade civil, acerca daí do direito francês, prêtre d'une chance, Que é a cura, ou seja, a possibilidade de responsabilidade civil sem a existência do dano, louco, prof, que bacana, show de bola. Então, prazo é importante, prazo é necessário de ser sabido. Acontece que esses prazos eles vão ser observados em duas plataformas. Como assim em duas plataformas? Eu explico, Vamos falar tanto de prazos atinentes aos chamados bens móveis, bem como de prazos referentes aí aos chamados bens imóveis. E não é só isso, Ou seja, esse não é só isso parece aqueles vendedores aí de televisões, E não é só isso, temos não sei o que lá, Ou seja, por quê? Porque além de sabermos da necessidade de bem móvel e imóvel, também é justo e necessário, como diz aí qualquer padre, que ter a noção se o sujeito já se encontrava em determinado móvel, imóvel, ou não, se ele já tinha o contato com aquele bem de maneira precedente. Por quê? Porque daí, se assim o for, os prazos serão repaginados. Prof, entendi. Então essa vai ser pelo menos a proposta desse nosso bloco? Exatamente. E vou além. Nosso último bloco relacionado aos vícios redibitórios. No próximo, começaremos um assunto novo. Esse assunto novo aí que vai ser sobre a evicção, Então, próximo assunto, evicção. Então vamos aí terminar o chamado vício redibitório, trazendo os prazos das ações edilícias, Vamos para o quadro. Que loucura, prof. Então, para o quadro. O que é importante dizer? Gente, nós precisamos observar o seguinte, Observar um detalhe. Esses vícios, eles são vícios percebidos imediatamente? Se os vícios são percebidos imediatamente, nós temos aí dois prazos diferentes. Quais são esses prazos diferentes? Se o vício ele é de fácil percepção, para bem imóvel 30 dias, e para bem imóvel, é um prazo de 1 ano. Até aí, sem grandes dificuldades, sem grandes entraves. Então, a partir de que momento que conta esse 30 dias, ou a partir de que momento que conta, na verdade, esse prazo de 1 ano? Gente, os 30 dias ou 1 ano, eles vão ser, na verdade, contados da entrega efetiva, Ou seja, então a gente está falando aí de uma eventual tradição real. Tradição real, se estamos falando, obviamente, dos bens móveis, ou seja, conta da entrega efetiva. Entregou a coisa, começa a contar, Começa a valer o tempo, ou como diria a fantasia, tempo. Começa a valer o tempo, tudo bem? Ou seja, é necessário saber que se a percepção é imediata, o prazo é 30, ou o prazo ele vai ser prazo de 1 ano. 30 móvel, 1 ano imóvel,
contados da entrega. Grifem esse contatos da entrega. Por quê? Porque é diferente quando a gente fala daquelas situações de vícios que podem ser percebidos mais tarde. Quando a gente fala de vícios que são percebidos mais tarde, não é da data da entrega, mas sim da ciência. Por que essa diferença? Porque se o vício ele é de fácil percepção, na hora que eu recebo o bem, poxa, eu já consigo valorar, falar assim, nossa, né? Olha, esse bem aqui, ele não está com um funcionamento muito correto, né? Eu já clico aqui no celular, já vejo, poxa, não tá muito adequado. Ou eu olho e falo assim, caraca, mano, a câmera desse celular não está mais funcionando, ela tá quebrada, né? Que bodega. Ou seja, coisas de fácil percepção, a gente tem que entrar rápido. Ou seja, eu entreguei o objeto, já consigo valorar. Um bem imóvel, né? Pô, comprei uma casa. Acabei de comprar a casa, na hora que eu entro na casa, eu vejo o quê? Eu vejo aí que uma coluna tá inteirinha trincada, né? Eu bati o olho e falei assim, caraca, moleque, que é isso? Tá, olha pagodinho, né? Ou seja, que loucura, né? Então, em outras palavras, já vi, já me cientifiquei, então já começa a contar da entrega, né? Ou seja, bens percebidos, melhor dizendo, né? Quando a gente fala de vícios percebidos imediatamente, ou seja, vícios de fácil percepção. Agora, e os vícios que são um pouco mais ocultos? Como o exemplo que eu estava trazendo para vocês, pelo menos nos blocos passados, aquele da minha casa, da minha humilde residência, onde, de repente, o vício está aí em encanamento, o vício se encontra, por exemplo, na fiação, ou seja, algo que não é perceptível aos olhos, né? Como diria também por demais o Pequeno Príncipe, né? Antonin Spirou lá, ele diz o seguinte, o essencial é invisível aos olhos. Caraca, prof, né? Que loucura! Exatamente, ou seja, nessa proposta, eu não tenho essa percepção. Não é algo de fácil percepção. Se não é algo de fácil percepção, a gente só começa a contar o prazo, né, da ciência. Só que tem um detalhe. Os prazos, como não era fácil percepção, eles vão ser o quê? São prazos estendidos. São prazos mais longos, né? O prazo vai ser de 180 dias para bem imóvel, né? Pelo menos esse prazo para bem imóvel é um prazo aí, né, diferenciado. E para bem imóvel? Para bem imóvel, sempre um ano. Como diria Severus Snape no Soleto de Morte, né? Quando perguntam assim pra ele, você sempre amou a mãe de Harry Potter? Ele vai responder, always, né? Ou seja, bem imóvel, gente, é super tranquilo, sempre um ano. Não importa se é vício percebido facilmente ou se é vício, né, percebido tardiamente. Sempre um ano. O que muda é tão somente a parte relacionada ao cômputo prazo. Um do recebimento, né, da entrega, e o outro da ciência. Temos uma grande observação aqui, né? Um grande cuidado. Qual que é o grande cuidado? O grande cuidado é o seguinte, né? A observação número 1. São duas observações que eu quero desenhar com vocês, né? A primeira observação é a seguinte. Se a pessoa já se encontra na posse do bem, esse prazo, gente, ele vai cair pela metade, né? Então, se a pessoa ela já tem, na verdade, o bem, se a pessoa já está, né, tendo contato com a coisa, né, o prazo ele vai ser um prazo reduzido, abatido pela metade. E conta da alienação. Você tem um exemplo, prof? Tenho. Vamos imaginar que eu tenha realizado, perpetrado um contrato de locação. Então eu estou aí, né, aluguei um imóvel, né, aluguei uma casa, e, poxa, comecei a gostar dessa casa. Falei assim, caramba, né? Tô me sentindo bem aqui, um ambiente legal, né? Vizinhança aprazível, pô, aprazível é sacanagem, né? Vizinhança, pô, legal, né? Vizinhança também bacana. E daí? E daí que, tipo, gostei da casa, eu quero comprar, né? Poxa, mas você já era locatário daquele bem. Já era. E daí? E daí que esse prazo vai cair pela metade, porque de certa forma você já tinha contato com aquele bem anteriormente, tudo bem? Então essa é uma grande observação e é uma observação que cai mais do que o Neymar nas provas, né? Então, muitas vezes, eles vão partir da premissa que você tenha decorado o prazo, bem imóvel é sempre um ano, né? O que muda é o cômputo, né? Cômputo ou da entrega ou o cômputo, né? Lembrando da ciência. E daí eles vão falar assim, mas a pessoa já se encontrava no bem imóvel. Sacanagem, putaria, né? Ou seja, só de sacanagem, só na fuleiragemzinha. Ou seja, o examinador tá com maldade no coração. O examinador tá sendo capiroto, né? Ele tá aí agindo, né, numa proposta do tinhoso. Ou seja, tá sendo, né, não tá sendo pimpão, ele tá sendo, né, diga-se de passagem, meio aí do mal, meio coração peludo. Show de bola? Tudo bem, tudo tranquilo. E a segunda observação? A segunda observação é a seguinte. Gente, você me trouxe um prazo legal, não é isso? Prazo Gugu Liberato. Legal, né? Ou seja, aquele prazo esculpido, talhado dentro do nosso Código Civil. Esses prazos, então, para ação edilícia, são os desenhados na nossa Bíblia privada.
Perfeito. Mas a gente sabe que muitas vezes, né, dentro aí de um direito relacionado à compra de um produto, né, à compra de determinada coisa, o sujeito, além, né, desse prazo legal, estipulado na lei, ele traz um prazo diferente, né? Ele traz um prazo no contrato. Ele fala assim, olha, além desse prazo, né, aí você está colocando um ano, tipo uma marca de carro, fala assim, no prazo durante 5 anos, a gente se responsabiliza por eventuais problemas que possam surgir no carro. Caramba, né? Então, além daquele um ano, mais 5 anos, o que vai valer? O que vai prosperar? O legal ou o contratual, né? É essa a dubiedade que surge. É essa, na verdade, a indagação, né, que muitas vezes desperta. E por isso que eu trouxe como observação número 2, que fala o seguinte, não correm os prazos, né, contratuais, prazo legal, na vigência do contrato. Então, além daquele prazo de 5 anos, né, ou seja, se o prazo ele é maior, vamos deixar aí esse prazo. Não vai correr aquele prazo. Vamos observar o contrato. O contrato, pois a gente sabe, né, da ideia do consensualismo, né? O contrato faz lei entre as partes. Então, vamos observar a garantia contratual. Tudo bem? Tudo tranquilo? Porém, o adquirente surgindo vício deve denunciar o alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Então, poxa, teve um vício, né? O vício é o seguinte, descobri que dentro desses 5 anos, dado por uma empresa automobilística, né, o meu motor começou a ter uma falha, começou, na verdade, a apresentar determinados problemas. Eu posso, né, apontar isso? Não só pode, como deve, dentro do prazo de 30 dias. Só que daí surge a indagação. Qual a indagação? A seguinte, prof, você disse que não corre, né? Não corre, e isso que você me pontuou, não corre o prazo legal na vigência do contrato. Eu disse. E daí eu quero saber, né? Eu quero saber o quê? Quando tem esse prazo aí de decadência, esse prazo aí de 30 dias, né, do descobrimento, eu estou perdendo qual prazo? O prazo contratual ou o prazo legal? Ah, excelente indagação, né? Excelente pergunta. E vou além. A doutrina se digladia. A doutrina, né, na verdade, só deixa eu ver aqui se tem um slide, se eu trouxe esse apontamento, a doutrina, ela, né, ela na verdade, ela não traz uma solução fértil, né, ela não trouxe, né, ela não traz uma solução tranquila, uma solução uníssona, né? Então, sobre a decadência, em virtude, né, existem, na verdade, duas correntes, uma majoritária e uma majoritária, brincadeira, né? A majoritária fala o seguinte, que a decadência, né, ou seja, a perda desse direito, seria a perda da garantia contratual. Quem fala isso, por exemplo, é a professora Maria Helena Diniz, né? Professora aí que livre docente, doutora, titular enfim, da cadeira de Direito Civil na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mas, em contrapartida, há quem sustente que essa decadência não seria tão somente da garantia contratual, mas abarcaria, além da garantia contratual, a garantia legal. Como exemplo desse posicionamento, a gente pode trazer o doutrinador Fernando Simão, né? Fernando Simão, professor da Universidade de São Paulo. Então, para Maria Helena Diniz, né, só haveria a perda da garantia contratual, enquanto para, por exemplo, Fernando Simão, haveria a perda dos dois. Com quem que você se filia? Com quem que você se posiciona? Eu estou nesse sentido com a maioria, eu estou nesse sentido com a professora Maria Helena, né? Eu acho que o que é a perda tão somente da garantia contratual, né? A gente não pode afastar aí a garantia legal, até porque, de certa forma, devemos, né, e dentro da teoria dos contratos, devemos trazer uma interpretação sempre pró-aderente, né? Sempre no sentido daquele que está aí, né, agregando, ou seja, se inserindo, aderindo ao contrato propriamente dito, né? Ou seja, é essa roupagem que a gente acaba trazendo, né? Inclusive tá aí no Código Civil, tá? Depois eu pontuo para vocês os dispositivos, mas de cabeça, essa daí que fala da imputação pró-aderente, a gente pelo menos não me recordo de cabeça. De qualquer maneira, deixo para vocês desde já, né, um forte abraço, excelentes estudos, e no próximo bloco nós falaremos do Instituto da Evicção, que sem querer até já antecipei aqui, né, dentro dos nossos slides, dentro dessa nossa nova dinâmica. Até lá, então, um forte abraço, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.